está fugindo de seu misterioso perseguidor quando entra em um labirinto de espelhos. Ofegante, ela corre até o fundo do corredor e se depara com um espelho maior, que se abre, transportando-a para uma câmara secreta azulada, onde um piano toca notas agudas ao fundo, mas o pianista não está lá. Sejam muito bem-vindos ao fascinante e sombrio universo de Mondo Giallo. Ciao ragazzi, buonanotte, buonasera, buongiorno a tutti. Esse é o terceiro episódio do seu podcast Mondo Giallo, intitulado Todas as Cores da Escuridão, Tutti i colori del buio, o giallo psicodélico de Sergio Martino. Il terrore è un'arte e i suoi colori non possono che essere. Ogni volta che spengerete la luce, vi tornerà la paura di tutti i colori del buio. Sim, o grande Sergio Martino, um senhor que prestou muitos serviços ao cinema italiano, ainda vai ser muito falado aqui, e é com muito prazer que eu narro esse episódio de hoje. Eu já tinha muita vontade de falar sobre ele, não sabia exatamente com qual filme começar. Eu começo justamente pra mim, com a obra-prima. Pronto, vamos começar com o mais fodástico, com o mais incrível, com o mais lacrador, com mais tudo dele. Um filme que é impecável, é um filme perfeito pra mim, em termos de roteiro, de atmosfera. É um filme lendário, é um documento de sua época. A ambientação na Londres de 1972, já tinha experienciado, por exemplo, filmes como Blow Up, do Michelangelo Antonioni, em 66, que é o ano que eu nasci, sim! E já tinha tido toda a coisa da Swing in London, a psicodelia estava fervilhando, é a mesma Londres da Lucertola com a pele de donna, Lizard in a Woman's Skin, uma lagartixa com pele de mulher, do Lúcio Fulci com a cearense Florinda Bolkan. Vamos falar muito sobre essa senhora, muito sobre esse filme do Fulci, e aliás, os dois filmes que o Fulci fez com ela, esse e O Segredo do Bosque dos Sonhos, mas isso é coisa para outro futuro episódio. E no momento, vamos ficar com Todas as Cores da Escuridão. Que nome lindo esse! Todas as Cores da Escuridão. Essa jornada psicodélica, muito sutil, repleta de atmosferas incríveis e de imagens inesquecíveis que o Martino nos deixou. O senhor Sergio Martino é um diretor muito prolífico, tem uma obra muito grande dentro do cinema italiano, muito importante. Tem filmes gialli importantíssimos, emblemáticos, que ajudaram a construir o subgênero, alicerçar o subgênero com uma força artística tão grande quanto a dos mestres Argento e Fulci, por exemplo, até comparável ao Bava em muitos momentos. É um diretor muito importante, o Sergio Martino, e ele trabalhava, na maioria das vezes, ao lado do irmão, o Luciano Martino, que era casado com uma estrela na época, a Edwige Fenech. Edwige Fenech, esposa de Luciano Martino. Era muito comum isso, né? Na época, os produtores serem casados com as grandes atrizes. Um exemplo disso, mais popular, é o grandioso produtor Carlo Ponti, que foi casado há muito tempo com a estrelíssima Sophia Loren, para citar apenas um exemplo. E a dupla Luciano e Sergio Martino fizeram vários filmes em vários gêneros. Ele está por trás de filmes como o filme Na Montanha do Deus Canibal, que ele fez com a Ursula Andrews, que é um filme muito interessante, muito legal. Do Ciclo de Canibais, é um filme diferente. Ele tem visualmente é muito arrebatador em alguns momentos, tem umas cenas bastante bizarras, que ele vai para um lado meio grotesco, meio barroco. É um filme que eu gosto muito, A Montanha do Deus Canibal. E ele fez outros filmes policiais também. O Luciano Martino foi um grande produtor. E a Edwige Fenech fez vários filmes de Ali também. Mas daqui a pouco eu vou falar dos filmes de Ali da Edwige Fenech. Ela no filme, ela faz uma moça chamada Jane Harrison, para ser mais preciso, que ela tem pesadelos estranhos, ela passou por uma situação traumática, ela perdeu a mãe, perdeu um filho,
em um acidente, é tudo muito mal explicado. Nós apenas temos fragmentos de informação, como se fossem pequenas contas, pequenas pedrinhas que vão construir um mosaico psicodélico, por que não dizer, que mais tarde vão explicar toda a verdade em torno dessa personagem. Tão sofrida, tão cercada de mistérios. Ela tem uma irmã meio estranha, tudo é muito estranho em torno dela. Ela tem um romance com um rapaz chamado Richard Steele, que é interpretado por um grande ator, um grande galã da época, o George Hilton, muito famoso. Ele está presente em tudo que é filme. É outro que eu vou ter que fazer um especial só sobre ele. Eu acho que eu tenho que fazer até em 2 partes, porque a filmografia dele é muito grande. E eles têm esse romance, mas só que ela tem uma coisa, ela não consegue consumar o ato sexual com ele, devido a esse trauma recente que ela teve. Ela tem uma espécie de frigidez traumática. E ela, nesse sonho, ela tem uma figura de olhos azuis, que eu já falei aqui desde o primeiro episódio, que é interpretado pelo Ivan Rassimov, que já dispensa comentários. Eu já falei dele, do trabalho dele no ciclo de filmes de canibais, com a Mimi Lai. Ele fez muito filme de Ali, fez muito filme de horror, filmes de gênero de modo geral. Ele está no último filme dirigido pelo Mario Bava, O Choque. Ele é um ator maravilhoso. E ele interpreta o Mark Hogan, que é uma espécie de guru satânico psicodélico. Já vou explicar esse imbróglio todo. E no filme é ambientado na Londres, né, setentista, do início dos anos 70, onde a psicodelia ainda estava varrendo tudo. A Londres, que teve a Swing in London, que foi tão bem retratada pelo Michelangelo Antonioni no Blow Up, depois daquele beijo, em 1966, com David Hemmings, que é uma obra-prima, é um dos filmes da minha vida. Sou apaixonado por Blow Up. Acho um filme espetacular, que foi depois homenageado pelo Brian De Palma com o Blow Out, né? Que é bem interessante, Um Tiro na Noite, né? O título aqui no Brasil, que é outro filme que eu sou apaixonado demais, que eu considero até um giallo, Um Tiro na Noite. Aliás, o Brian De Palma tem 3 filmes gialli pra mim. Um Tiro na Noite, o Dublê de Corpo e o Vestida para Matar. São 3 filmes gialli pra mim. Não há quem me prove o contrário disso. Mas isso é papo para um outro momento, onde eu vou fazer uma leitura comparada da filmografia do De Palma com outros diretores. Isso vai estar em um futuro episódio. Aguarde. Bom, a Edwidge Fenech, maravilhosa, uma atriz muito bonita, uma morena, clara, de pele clara, muito expressiva. Ela lembra muito a nossa Helena Ramos, da Boca do Lixo, que fez o Mulher Objeto, a grande estrela. Elas, até de corpo, nas cenas de nudez, de corpo, elas se assemelham muito àqueles mulherões dos anos 70, as ditas boazudas. Pergunta pro seu avô o que era uma boazuda. Até pro seu pai, se seu pai jamais coroão, pergunta pra ele o que era uma boazuda. Uma pantera. Para usar um termo mais setentista ainda. Então, ela tá em produções gialli, assim, absurdamente cultuadas, que eu amo de paixão até hoje, uma coisa impressionante. Em filmes como No Quarto Escuro de Satã, que o título original é Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave, de 1972, que é algo parecido como O Teu Vício é uma porta, é um quarto trancado e só eu tenho a chave. Até em inglês é esse. Your vice is a locked room and only I have the key. Acho muito dramático esse título. É de 72. E é meio que uma alusão ao Gato Preto da Edgar Allan Poe. Vocês veem que é uma coisa completamente doida. Assim. Mas a primeira aparição dela, acho que dela num giallo... Não, acho que o primeiro giallo do Sérgio Martino, esse No Quarto Escuro de Satã é do Sérgio Martino. O Estranho Visto da Senhora Ward, o primeiro giallo, O Strano Visio della Signora Ward, 71, o primeiro giallo do Sérgio Martino, e tem a Edwidge Fenech fenomenal, e tem uma cena no início, na chuva, que tem uma tira, acho que é da Nora Orlandi, que é que é uma coisa hipnótica, e já foi o Tarantino já citou, mas acho que tem outro diretor que citou, acho que eu não sei se foi a Helene Catê e o Bruno Forzani, alguém
Mas alguém deve ter citado essa trilha que eu acho linda, e essa abertura, essa cena da chuva é linda, e a Edith Fenech tá maravilhosa. E é um filme que tem, inclusive, para a época 71, um subtexto homoerótico de duas personagens masculinas importantes, que deixa entender algo, e é muito ousado até para a época. Isso até nos extras do DVD americano, ela é indagada a respeito disso, e ela até concorda, acha possível, que estava nas entrelinhas do roteiro. Outro filme que ela fez foi As Lágrimas de Jennifer, ou em italiano sempre é aqueles títulos maiores, né? Perché le strane gotte de sangue sul corpo de Jennifer, 72. Que é outro filme que envolve, também como no Todas as Cores da Escuridão tem uma seita misteriosa no meio, aquelas coisas. Mas, resumidamente seria isso, mas há um destaque bem mais recente do trabalho da Edith Fenech, que é o Albergue 2, que ela tem uma participação especial como a professora de artes no início do filme, e que é uma citação ao Torso, aquele filme E Corpo e Presença no Tratte de Violência Carnale, que eu já falei, acho que no primeiro episódio eu citei esse filme. E ela tá falando para as alunas, ela mostra uma modelo que fica nua para as outras alunas desenharem. E isso remete ao Torso, do Sérgio Martino, de 73. É muito legal. Aliás, o Albergue 2 é o que eu mais gosto, é o que tem as melhores citações, inclusive uma participação do senhor Rogério Deodato, o diretor do Canibal Holocaust, jantando um rapaz que é oferecido para ele no famoso albergue, aquele da Eslováquia. É muito legal mesmo. E a trilha, né, gente, do Bruno Nicolai, principalmente a faixa Saba Sequence 2, pesquisando Bruno Nicolai, Saba, S-A-B-B-A, Sequence 2, no YouTube vocês acham a versão maior. Botem a todo volume essa trilha, o coral, as cítaras, o baixo psicodélico, vai dar um babado, uma coisa. Vocês vão começar a fazer seu próprio ritual dentro da sala de vocês. Cuidado para não viajarem muito, não acabarem não fazendo um ritual satânico na sala de estar com a vovó, por favor. Eu não quero me responsabilizar com isso. Façam, encenem, é tudo encenação, é ficção, gente, por favor, não exagerem. Então, o filme ele é isso, ele tem essa coisa da psicodelia, do satanismo, do sexo livre, da liberdade sexual que os anos 60 e os anos 70 trouxeram. Foi também conhecida como a década do diabo e o fim do verão do amor, porque em 68, 69, teve a tragédia da família Manson, quando a Sharon Tate, a mulher de Polanski, foi assassinada pela gangue do Charles Manson, que falou que era em nome do demônio que eles estavam fazendo aquilo. E havia ainda resquícios no imaginário popular do Bebê de Rosemary. E no ano seguinte do lançamento do Todas as Cores da Escuridão, viria ao mundo O Exorcista. Aí, sabe, o Exorcista estava sendo gestado naquele momento. Então o mundo pulsava uma atmosfera demoníaca, satânica, ocultista. Era uma coisa que não estava se questionando, a religião, o poder, guerra do Vietnã, movimento hippie. Havia tido maio de 68, política, ditaduras militares, Guerra Fria. E misturar com esse caldeirão todo os filmes B e os documentários sobre seitas e comunidades nos moldes da família Charles Manson e comunidades alternativas na Califórnia, rituais bizarros, a Igreja do Diabo que surgia nos Estados Unidos. Então era o terreno fértil para ter uma atmosfera, um filme como Todas as Cores da Escuridão, ter uma coisa concreta, ser verossímil a história. E nós vemos isso no momento em que a Jane, na busca de sua cura por sua frigidez, seus traumas do passado, seus bloqueios de memória, por amor ao companheiro, ao namorado,
e para tentar resgatá-lo, inclusive sexualmente, e fazer com que ele a compreenda. Ele era uma figura bastante machista para a época. Tem todo o contexto das relações humanas da época também. Ao mesmo tempo que havia uma liberdade sexual muito grande, havia um conservadorismo em algumas relações interpessoais. E ela queria reconquistá-lo, ela queria deixar de ter os pesadelos, e ela vai acabar por uma série de reviravoltas. É um filme de muitas reviravoltas. Ela vai acabar indo para uma mansão gótica com uma jovem amiga que ela conhece, uma figura assim bastante... Eu não iria com aquela moça em lugar nenhum, mas ela vai. Bom, cada um tem a companhia que lhe agrada, né? Acho o olhar daquela moça eu sempre achei meio estranho, da primeira cena que ela aparece, que é uma espécie de vizinha, meio engraçada, que ela tem. Pessoal meio engraçado, meio simpático, assim, não sei. Bom, aí essa moça leva ela para uma espécie de mansão gótica, isso em Londres, 72. Olha o cenário que está começando a se montar. Então ela vai para essa mansão gótica, Londres, 72, e aí começa a ver que tem uma movimentação nessa casa, uma festa estranha com gente esquisita, sabe? Umas figuras, assim, com uns trajes rituais, todo mundo olhando pra ela, e muitos triângulos com olho, esse símbolo místico, e essa coisa de triângulo, olho, isso aparece muito em filmes do Jodorowsky, como é o Topo, o Holy Mountain, né, a Montanha Sagrada. É um símbolo esotérico, muito famoso, muito popular. A questão da tríade. Porque, inclusive, essa questão da tríade, depois você vai ter uma replicada de maneira muito interessante. Não posso me esquecer de dizer isso. Aí, essas imagens, né, dos triângulos com os olhos vão se repetindo. E aí ela vê que tem um rapaz de costas, assim, e todos eles têm umas unhas de metal, azuis, assim, uma coisa meio egípcio, meio medieval, é tudo muito doido, o chão. Há todo um cenário muito rico construído. E quando ela se vira a figura, é o cara dos olhos azuis, do sangue, é o Ivan Rassimov, é o sacerdote, é o líder da tal seita. Aí ele começa a fazer todo uns paranauê e vem com umas coisas, e uns bababá e não sei o quê, e ela começa a ficar meio hipnotizada. Aí tem um bicho que no início eu achei que era um gato, parece que um cachorro, é um bichinho que é sacrificado e o sangue dele é misturado numa taça com umas coisas. Aí ele fala pra ela: beba isso e você ficará livre. Aí ela bebe e ela começa a ficar meio doida, eles começam a se beijar, ela beija a amiga, depois já vem um boy, aí começa aquela coisa, aquele processo de aquendação todo, aí já começa uma grande orgia satânica. É muito doido mesmo. E aí a coisa vai. É bem legal, é bem interessante. É um momento icônico da história dos filmes de Ali. É um momento icônico da psicodelia no cinema. A trilha do Bruno Nicolai agora tá toda as cítaras, o coralzinho e bababá. É maravilhoso, é incrível, é hipnótica essa sequência. Aí já ninguém é de ninguém, é tudo muito doido. Mas daí no êxtase dos corpos que estão se entregando, se entrelaçando, vai tudo fluir para uma cena em que ela tá daí na cama dela com o namorado, os dois estão transando e aí ela tá se entregando, ela tá dando uma bela de uma surra de pepeca nele, ele tá adorando, os dois gozam maravilhosamente bem e tudo se resolve lá, que maravilha. E tudo seria graças a todo esse ritual satânico, psicodélico, lisérgico e sei lá mais o que, com sangue de bicho, com um triângulo, com olho, com hipnose, com tudo. Tudo que até aquele momento está explicado que a magia que acabou exercendo sobre aqueles corpos uma libertação. E o momento que ela ingeriu aquele líquido com sangue, com sei lá mais o que, aquilo fez um upgrade como mulher. E aí
parece que a vida dela tá maravilhosa, agora ela tá bem, ela tá livre, ela não tá mais sendo pesadelo, tá gozando gostoso com o namorado, estão vivendo bem. Em Londres, né, convenhamos, um belo apartamento. Que vida, né? E ainda tudo rolou numa mansão gótica em Londres, né? Em 72, com Ivan Rassimov, sabe? Com trilha sonora do Bruno Nicolai, sabe? É bem mais interessante do que levar uma surra de sessão de descarrego na Igreja Universal da Vila Mandioquinha, né? Convenhamos. Né? Bueno. Aí, só que ela percebe que tá tudo muito bom, tá tudo bom demais, sabe? Aí tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que está fora do lugar. Aí que o filme realmente, para mim, começa. Porque ela vai ver que essa figura da personagem do Rassimov, ela é uma figura que começa a se tornar onipresente, ele começa a persegui-la. Ela vai com o namorado no restaurante, ele está lá, sabe? E ela começa a desconfiar do marido. De repente, assim como a trama do Bebê de Rosemary, todos os personagens passam a ser suspeitos. É bem interessante. Aquele link que eu tinha feito com Mulher Objeto, também no Mulher Objeto, a personagem da Helena Ramos, ela tem um trauma terrível do passado que a fazia não conseguir consumar o sexo plenamente com o marido. Ela tinha fantasias até com outros homens, menos com o marido. Ela tinha um bloqueio muito violento. E vai se descobrir através da psicanálise, no final, qual o motivo. Aí há um momento da libertação que ela finalmente consegue se entregar ao marido. São duas personagens paralelas, né? Coisa inusitada, uma de um filme de 72, no caso da Edwidge Fenech, e uma no caso de um filme de 81, que foi um grande sucesso da Boca do Lixo de São Paulo, o Mulher Objeto do Silvio de Abreu. Olha que coisa, né? As voltas que o cinema dá. Mas voltando. Então, é impressionante as reviravoltas que esse filme tem. Ele vai e volta e acontece isso e aquilo, quando você pensa que é uma coisa e a outra vai, e tudo vai até os últimos segundos, literalmente, que são de uma pura alta tensão para se resolver o mistério, o que está acontecendo. É uma coisa impressionante o trabalho de direção, de roteiro, de produção, quando tudo está linkado. Tem várias sequências nos prédios, com aqueles elevadores, com aquelas grades pantográficas, que inclusive são o destaque no Profundo Rosso, né, no Prelude para Matar, até na cena final, que é emblemática. Aquilo ali é impressionante, eu acho assustador, aqueles elevadores com grades pantográficas. Eu morro de medo daquilo. Teve uma vez no Rio que eu fiquei preso foi uns segundos de pânico, assim. O vô de um amigo meu que conseguiu abrir o negócio. Foi horrível. E é uma coisa muito tensa ficar preso num troço daqueles. E escuro, e a Londres, né? Mas é uma Londres interessante. Ele filmou numa Londres meio invernal, é tudo meio frio, em termos de temperatura, eu diria. Não é verão, nem primavera, acho que foi filmado do outono para o inverno em Londres. É bem interessante. E aproveita muito bem a arquitetura daqueles prédios residenciais de Londres, com aqueles terraços, com aquelas chaminés características, onde tem um embate final, né, que eu falei, que é de altíssima tensão. E é muito bem aproveitado, todos os cenários são muito elegantes, o figurino é belíssimo, modelões luxuosos, elas estão belíssimas, as mulheres, cabelos, roupas, tudo. É demais, assim, demais, muito legal mesmo. E esse filme em particular, o filme Todas as Cores da Escuridão, Tudo em Colore del Bue, de Sérgio Martino, ele é o filme homenageado por um casal de diretores que eu adoro, e já vou falar sobre eles, em um filme que eles fizeram chamado A Estranha Cor das Lágrimas do Teu Corpo, L'étrange couleur des larmes de ton corps. Olha o meu francês macarrônico, como está evoluindo. Que são o casal Bruno Forzani e Helene Caté, que eu sou apaixonado. Eles são mais fanáticos por Italian Cult Cinema do que eu, assim, com certeza. Tanto que eles fazem poemas visuais em formas de longa-metragens sobre o tema, como o Poderoso Amer, o primeiro filme deles de 2009, que eu nunca me esqueço. Eu vi no Fantaspoa,
numa sessão que estava Carlos Primati e Bia Saldanha, maravilhosa, luxuosa Bia Saldanha, uma referência para mim em termos de cinema e gênero feminino, assim, ela, sabe, tem leituras incríveis assim, sobre o assunto, que é um assunto que eu gosto muito. Foi demais. Depois terminou a Mera, o que aconteceu? Que filme é esse? As cores, os mistérios, os maneirismos todos, as misturas com as trilhas famosas dos filmes de Ali. Eu sou apaixonado por trilha sonora. Uma pena que eu não posso mostrar e analisar trilhas, trechos e coisas aqui por questões autorais. Senão eu tinha até um projeto de ter um episódio só de trilhas. Mas, infelizmente, sabe como é que é no Brasil? Se você coloca 5 segundos de trilha, já querem o seu rim. Né? É uma neurose, uma patrulha. Então, até o momento eu não coloquei. Até quando eu tiver certeza jurídica de que eu posso colocar trechos de trilha sonora, eu coloco. Faço misérias aqui. Eu sou apaixonado pelos autores de trilhas sonoras de Djali, como o Bruno Nicolai, a trilha do Todas as Coisas da Escuridão, como o Ennio Morricone, que fez trilha para vários filmes de arte, Riso Ortolani, Stefano Cipriani, muitos. Pino Donaggio, que fez várias trilhas para o Brian De Palma. Tem muitos mestres. A Nora Orlandi, que eu acho que é uma figura que precisa ser redescoberta. Então, e tem essas referências, né, que vem desde o Amer. Depois esse filme, A Estranha Cor das Lágrimas do Seu Corpo, em que é muito citado Todas as Coisas da Escuridão. Vários momentos, tem maneirismos tem cenas que como é que eu posso explicar para vocês? Que fica repetindo a cena, um gesto se repete e fica como se fosse um eco repetido. Isso é muito trabalhado, e giros na imagem, e a própria trilha toca. O Saba 552 é o que encerra o filme. E tem algumas partes do cenário que são homenagens também. É muito impressionante essa dedicação, essa dedicatória, essa carta de amor ao Italian Cult Cinema que o Bruno Forzani e a Helene Caté fazem. É esse conjunto de filmes com a AMER, 2009, e A Estranha Cor das Lágrimas do Seu Corpo, né? L'étranger colère de l'armée de ton corps, de 2013. É impressionante o que eles conseguiram. E eles têm um outro filme também, saiu em francês, Laissez bronzer le cadavre, é de 2017, que seria Os Cadáveres Bronzeados, em português. E daí já mistura mais o cinema de policial, algumas coisas de ação, mas tem muito do cinema de gênero italiano clássico, horror, tem alguma coisa de diálogo. Foi o último trabalho deles, eu não sei o que eles estão fazendo agora, precisaria me informar, mas eu acho o trabalho deles fantástico. Eles têm muitos curtas-metragens, eles são talentosíssimos, são jovens, são brilhantes. Sou apaixonado pelo cinema dele. E até porque nós compartilhamos uma paixão em comum, né? Que é o cinema de culto italiano, né? Acho que deve ser por isso. Embora eu seja bem mais velho que eles, com certeza. E é o que eles pegaram Todas as Coisas da Escuridão para A Estranha Cor das Lágrimas do Seu Corpo é uma coisa fantástica. A leitura paralela dos dois filmes. Porque Todas as Coisas da Escuridão é daqueles filmes que ele vai te pegando de uma forma aos poucos, porque ele não dá chance, ele não revela tudo, ele vai revelando, como eu falei, é o mosaico, é pedrinha por pedrinha. O mistério, ele começa a ser construído e tem atmosferas angustiantes, é um suspense, e só a sequência da orgia psicodélica, da libertação da Jane, daquela coisa toda sexual, psicodélica, satânica, essa dicotomia satanismo, sexualidade, morte, essas coisas todas, essas tríades. A questão da tríade é muito interessante. Agora não podia esquecer, nem que eu me lembrei de comentar.
tem um momento depois que eles têm a orgia toda na mansão gótica, ele já tem aquele pulo pra sequência, aquela fusão pra sequência que ela tá na cama com o namorado, que os dois gozam, que é tudo maravilhoso. Ela sai e vai ao banheiro e a imagem dela fica tripla, mas num enquadramento que não é o tríptico clássico, é um tríptico que mostra que seriam várias mulheres ali, que haviam mais que ambiguidade, havia uma terceira mulher até ali. Uma coisa muito interessante, que agora a Jane é mais de uma, ela é 3. Isso é muito interessante. O número 3 no ocultismo, a tríade, o triângulo, é um simbolismo muito forte. E aquele não está por acaso. Nada em todas as cores da escuridão está ali por acaso. Nem um segundo está ali fora do lugar. E é tudo muito bem explicado e amarrado até o final. Em todos os seus desdobramentos. É um filme que tem muito desdobramento, tem que prestar atenção. É um filme bom para ver ou sozinho, ou com o máximo com uma pessoa que goste muito do mesmo tipo de filme que você. De preferência um namorado, uma namorada, um peguete, o que for. Procurem comentar depois, discutir depois. É um filme para se ver, grudar os olhos na tela e ver até o fim. Eu sou encantado, apaixonado por esse filme, e para mim é a obra-prima do Sérgio Martino. Embora ele tenha outros filmes muito importantes. Importantes, sim. Que tiveram, acho que até mais bilheteria que esse filme. A obra-prima, para mim, do Sérgio Martino é Todas as Cores da Escuridão, Tutti Colori del Buio. E, por sinal, ele foi a inspiração de um curta-metragem que eu participei de um grande amigo meu, Eduardo Aguilar, que eu faço uma figura meio satânica, que é justamente a que dá uma bebida para uns rapazes se libertarem numa festa com bruxas. E eu falo a frase que o Asimov fala, mas em inglês, porque na época nós tínhamos só a cópia dublada em inglês, né, do filme. E é um filme que eu e o Eduardo nós somos apaixonados, né? Então eu falo, drink this and you'll be free. Em vez de falar em italiano, é beve, será libero, uma coisa assim. E é isso, gente. Eu fiquei muito satisfeito de ter dividido esse momento com vocês, falando com uma profunda emoção sobre esse filme, que eu gosto muito. Foi uma semana um pouco complicada aqui, mas cumpri a meta, estou aqui, satisfeito. Falei de coração, espero que tenham gostado. Peço a todos que continuem nos prestigiando. Estamos nos tocadores de áudio mais prestigiados aqui, todos. E vamos, qualquer novidade ficarão sabendo. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, quero saber o que estão achando. Falem no Instagram. Vocês têm total liberdade de crítica. Aqui não tem narcisismo zero aqui. Se quiser detonar, se quiser elogiar, também é ótimo, que elogio sempre é bom. Ainda mais para quem trabalha com uma cultura mais alternativa, independente no Brasil. Ser elogiado é um motivo para continuar, né, nessa batalha que é tão difícil. E um abraço a todo mundo, todos os podcasters amigos, que eu admiro todos. Falei de alguns na semana passada. Mando um salve pro Léo Miguel, que eu esqueci de mandar semana passada. Tudo de bom, boa sorte com o amado pai. Continua aí na próxima produção, vai com tudo. E acredita no potencial do seu filme. É o primeiro longa, sempre tem que se partir de algum lugar, sabe? O primeiro longa é uma coisa, é uma experiência, é um ritual de passagem, o primeiro longa-metragem. Alguns ficam para a história do cinema, como o Sam Raimi ficou com o Evil Dead. Mas, sabe, tem que ser dado. O primeiro passo tem que ser dado. De repente, vai pro segundo, terceiro, continue, não pode desistir. Que é exatamente o que eles querem que a gente desista. Mas não vamos desistir. Como se diz lá no Sul, não tá morto quem peleia. Certo? Um abraço para todos, tudo de bom e até o próximo episódio. Porque nós estamos tentando manter um episódio inédito a cada sábado. Estamos tentando. Futuramente, quem sabe, 2 episódios por semana,
Quando tivermos o domínio técnico, teremos convidados, debates. E eu não perdi a esperança, eu ainda vou ver uma forma jurídica de poder tocar música de compositores, temas musicais, e comentar aqui com vocês, que eu acho muito importante a trilha sonora, ainda mais dentro do cinema italiano. Eu acho importantíssimo. A música é um elemento extremamente diegético, extremamente importante. Tá certo? Bate-milhe!